Olá, boa tarde a todos, vocês são muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Marina Moras, eu sou cardiologista e eu venho nessas conversas, nesses bate-papos com especialistas, trazer assuntos muito importantes para vocês terem uma vida com mais cuidado, com mais saúde. A ideia da iniciativa Posso Mudar é divulgar informações, conteúdos de qualidade para vocês entenderem um pouco mais sobre ciência, entenderem um pouco mais como o nosso corpo funciona e entender como nós podemos cuidar melhor do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções, para ter uma vida com mais saúde e bem-estar. Então, para mim, é uma alegria estar aqui na tarde de hoje, retomando um, uma iniciativa que foi muito usada, que nós desenvolvemos bastante na época da pandemia. Toda essa ideia de trazer esses bate-papos online para vocês, com esse conteúdo, foi para poder ir até a casa de vocês no momento de isolamento social. Eu tenho muita alegria em retomar essa iniciativa, que eu espero de coração que possa ajudar a muitas pessoas, ajudar a vocês que estão assistindo agora e ajudar as pessoas que vão assistir a esse vídeo depois. São todos muito bem-vindos. E para mim é uma alegria hoje retomar essa iniciativa em 2023 com uma convidada tão especial, uma convidada que eu tenho um carinho especial, é uma grande amiga e uma grande colega de trabalho, que é a doutora Helene Nathanaelides. Ela é cardiologista, nós trabalhamos juntas. Helene, hoje eu estava pensando, são 14 anos juntas. Verdade, Marina. Faz tempinho, né? Helene, muito bem-vinda. Obrigada, Marina. Obrigada pelo convite. Espero que a gente possa elucidar algumas coisas aí para os pacientes, ajudar um pouquinho, né? Com esse bate-papo. Isso aqui não é uma aula, tá? Mais algumas informações que a gente vai dividir com vocês. A gente quer passar para vocês um pouco da nossa experiência, do nosso dia a dia, né? Nós conversamos para definir o tema da conversa de hoje, como nós iríamos retomar esse movimento, né, do autocuidado. E é claro que nós decidimos começar com um assunto muito importante, que é a nossa prática diária no consultório, que é a questão de prevenção de doenças cardiovasculares, né, de controle das doenças crônicas. Como nós podemos diminuir a ocorrência, a incidência das doenças cardiovasculares, que até hoje, desde que os antibióticos surgiram e as pessoas passaram a falecer muito menos por doenças infecciosas, as doenças cardiovasculares, como infarto, como acidente vascular cerebral, são a principal causa de mortalidade no mundo. Então, isso pede uma reavaliação urgente de como a nossa sociedade está vivendo, porque, apesar de tantos avanços na medicina, as doenças cardiovasculares ainda lideram a causa de mortalidade. E como a gente pode reduzir, né? Helene, como vamos conversar? Como nós podemos reduzir a incidência dessas doenças? Você pode falar um pouquinho para a gente, Helene? Então, Marina, a princípio, eu queria chamar a atenção sobre aquele estudo da SOCESP, né, que fala que mais de 23% da população nunca foi a um cardiologista. Isso é ruim. E quando está acima de 60 anos, chega quase a metade da população que não tem o cuidado com o coração, né? Então, a gente tem várias doenças crônicas que acabam levando a uma doença arterial coronariana, né? E, consequentemente, a uma mortalidade muito alta. Então, a gente vai por etapas e falando alguns desses tópicos que levam a essa doença coronariana e que a gente pode, de alguma forma, mudar. Eu queria começar, então. Primeiro, procure seu cardiologista, faça um check-up,
É importante, nem que sejam uma vez por ano, se o paciente não tem nenhuma patologia prévia, né? Agora, tem doenças crônicas que elas são bem controladas e a gente tomar pequenos cuidados. Por exemplo, o colesterol. O colesterol é o grande vilão para a arteriosclerose, né? E, consequentemente, infarto. Quanto mais baixo a gente conseguir manter o LDL, a gente vai ter menos efeitos coronarianos. Falando assim, é uma coisa simples, né? O que a gente precisaria fazer? Cuidado com a alimentação, evitar a obesidade, fazer atividade física, né? E em alguns casos, claro, a gente tem que entrar com a medicação. Então, a causa principal aí de doença coronariana é a dislipidemia, que seria colesterol alto. A gente trata isso com medicações e com esses fatores que eu falei, atividade, exercício, evitar uma alimentação muito copiosa, evitar gorduras. E tem a colesterolemia familiar, que a gente também tem que tomar um cuidado. Às vezes a pessoa fala para a gente, não, mas eu não como gordura e meu colesterol está alto, né? Então, tem a história familiar também, que é muito mais sério, dificulta bastante, né, o tratamento. Então, em adultos que têm um colesterol acima de 310, a gente tem que pensar numa hipercolesterolemia familiar, e em crianças, quando está acima de 230. A gente pode mudar isso? Pode. Dieta, exercício. E com a pandemia, o que a gente tem percebido é que assim, nós ganhamos mais peso, paramos de fazer atividade física, paramos de procurar um médico, e tudo isso leva à doença cardíaca, a problemas coronarianos, né? Então, vamos mudar, vamos tentar tratar o coração, cuidar bem dele, para que no futuro a gente não tenha problemas mais sérios. Perfeito, Helene. Você tocou já em alguns assuntos super importantes, né? O primeiro deles é que essas doenças crônicas que a gente lida tanto no consultório, que são as doenças crônicas, são esse colesterol alto, como você estava falando, é hipertensão, é diabetes, é obesidade. Essas doenças crônicas, qual é o problema delas? Muitas vezes elas são assintomáticas. As pessoas podem passar anos e anos tendo essas alterações metabólicas, e caso elas não façam nenhuma avaliação médica, não façam exames, não serão diagnosticadas e não serão tratadas. E isso é gravíssimo, né, Helene? Porque a gente pega muitos pacientes mais velhos que querem começar a fazer check-up, e na hora que a gente faz a avaliação, esses pacientes, eles já têm componentes de complicação do sistema cardiovascular, nas artérias, no coração e nos rins, né? Então, é perfeito o que você falou. Então, vamos fazer uma avaliação. E aqui eu vou destacar um outro dado importante dessa pesquisa da SOCESP, né? A gente estava conversando sobre essa pesquisa ontem, eu e a Helene, ela foi divulgada no segundo semestre do ano passado, né? E aqui, o que eles falavam, né? Que 57% das pessoas, durante a pandemia, não fizeram avaliações médicas de rotina, né? Então, tem estudos que mostram que até tem perspectiva, e agora até eu li esses dias sobre um estudo sobre câncer de mama, né? De agora, após pandemia, até detectar casos mais avançados, justamente por esse retardo no diagnóstico e tratamento. Então, assim, uma das mensagens que a gente quer passar aqui é que vocês procurem o seu médico, vocês procurem ver se está tudo bem com vocês, se está tudo bem com a sua pressão, se está tudo bem com esses indicadores metabólicos, né? Então, esse é um ponto fundamental, né, Helene, da nossa conversa. Sem dúvida. Como eu falei, o colesterol é o grande vilão, né,
da doença coronariana. Como a Marina disse, as doenças elas são crônicas e passam despercebidas pela vida toda. E quando o paciente resolve vir à consulta, ele já vem com algumas lesões, aí pode ter lesão renal, lesão cerebral. Então, o nosso intuito hoje é tentar fazer com que as pessoas fiquem atentas a esses dados para evitar no futuro uma doença. Perfeito, Lili. Você tocou num outro assunto muito importante sobre o colesterol, né? A gente lida, esse é o nosso dia a dia no consultório, que é o fato do colesterol ter o componente que dependa dos nossos hábitos, né? Então, é importante, é claro, a gente ter cuidados com a alimentação, é importante fazer exercício, manter um peso adequado, esses hábitos de vida, a gente vai conversar sobre isso hoje, eles vão influenciar, né, na probabilidade do surgimento dessas doenças crônicas. Mas o colesterol, nós temos o colesterol endógeno também, né, Helene? Que você estava falando agora há pouco, que é o nosso fígado, o nosso corpo produz colesterol. Então, tem pessoas que têm o colesterol alto desde a infância, desde a adolescência, né? Então, essa necessidade da gente buscar fazer essa avaliação preventiva desde jovem, né? Ele é muito comum no nosso consultório, pacientes de 20 anos, né, fazem check-up anual, né? E tem muitos casos, principalmente aqueles que têm histórico na família, né, que a gente medica e trata, intervém desde muito cedo, né? Para justamente não deixar essas complicações aparecerem. Um outro dado importante, Marina, que a gente lendo as diretrizes, né? O triglicérides, às vezes a pessoa fica preocupada com triglicérides. Sim, o triglicérides é um outro fator, ele está muito relacionado com resistência insulínica, ao uso de bebida alcoólica, mas o triglicérides diretamente, ele não forma placas de gordura, pelo menos por enquanto ainda a gente não tem esse dado, né? O que tem se observado é que o triglicérides acaba diminuindo a resistência insulínica e baixando o HDL, que seria o colesterol bom para o coração, né? O que protege o coração. Então, de uma forma geral, são doenças crônicas, né? Que a gente tem que tomar cuidado e cuidado principalmente com a alimentação, ter uma alimentação saudável, evitar muito carboidrato, evitar bebidas alcoólicas, não misturar, né, gorduras. O triglicérides elevado, ele acaba também alterando a parte do açúcar, que é um outro fator muito importante também para a doença coronariana, né? A diabetes por si só, ela já aumenta 16% a possibilidade de ter um evento cardíaco. Então, é importante esses dados, a gente querer passar isso para vocês, porque a mortalidade no mundo é muito alta por doença coronariana. Perfeito, Helene. E você falou do diabetes, né, que é algo realmente, é uma doença que agrava muito, acelera muito esse processo de aterosclerose, que é um processo de inflamação, de deposição de gordura, de deposição de cálcio, começa a endurecer e obstruir as artérias do corpo todo. Ele depende muito desse metabolismo do açúcar, né? E algo importante aqui, que é outra mensagem que eu quero passar, e depois relacionar com uma pergunta que a gente já tem aqui no chat, é que no nosso dia a dia nós vemos também muitos pacientes que começam a alterar o perfil do açúcar, né? É uma fase que a gente chama de intolerância à glicose, com resistência à insulina. Em geral está relacionada à obesidade, ao sedentarismo. A insulina fabricada passa a não fazer tanto efeito, os níveis glicêmicos começam a subir. E nesses estágios intermediários, já tem estudos que já comprovam o aumento da mortalidade cardiovascular a médio e longo prazo. Então, está aí também a importância da gente
agir precocemente, né? Porque nós temos etapas. A primeira etapa é a gente prevenir. Quanto melhor os nossos hábitos, hábitos alimentares, questão de exercício físico, nós somos seres biológicos, viemos da natureza, éramos caçadores, a gente plantava, a gente foi desenvolvido o nosso corpo para fazer exercício no dia a dia, e não para ficar o dia inteiro na frente do computador, né? Então, nós temos, em geral, que achar momentos que a gente coloque o nosso corpo em atividade, para a gente poder ter mais saúde, tá? Isso é comprovado, tem relação com o risco cardiovascular. A questão da alimentação equilibrada, né? Os nutricionistas no nosso consultório são as nossas melhores amigas, elas caminham junto com a gente, né? Porque é importante vocês tomarem uma consciência do que vocês se alimentam. O peso também interfere diretamente, né? Em todo esse processo metabólico, tanto do aumento da glicemia, de inflamação, aumento das taxas de gordura e da pressão arterial. Então, estados que são intermediários, como pré-diabetes, e a gente vai falar da pré-hipertensão, são estágios que já merecem atenção, que já merecem mudança de hábitos. E aqui, ó, vem uma pergunta, né, de uma a gente pessoa... já precisa intervir, né, precocemente, para que justamente não chegue numa doença mais avançada no futuro, né? Desculpa Perfeito. te cortar, Marina. Imagina, mas tem relação com a pergunta feita, né, por uma pessoa aqui no chat. Temos como inverter essa pressão arterial? Temos, claro. E a Edna... Bom, nós vamos chegar na hipertensão, né? A própria diabetes, como você estava falando, só para completar a parte da diabetes, a gente tem o pré-diabético, né? Então, quando a gente tem uma hemoglobina glicada, que é um índice que mostra a possibilidade de um paciente vir a ter diabético, a gente já tem condições de entrar com medicação, de fazer medidas dietéticas, de fazer atividade física, porque tudo isso está relacionado com doença crônica. A diabetes, ela não vem sozinha, né? É difícil você falar que o paciente só tem diabetes. Normalmente ele tem diabetes, ele tem colesterol, vem associado a uma hipertensão. Tudo são doenças crônicas que acabam atacando o endotélio vascular, que é um processo inflamatório na camada interna da artéria. E aí vai levando, com o passar do tempo, a formação das placas. Perfeito, Eleni. E aí, nesse pensamento de já detectar e agir a partir de mudanças iniciais nesse metabolismo, que a gente mede são coisas simples, tá? A questão da pressão, a gente mede com o aparelho de pressão. Quando precisa, nós temos exames subsidiários que usamos aqui na clínica, como o mapa, teste ergométrico, o eco, auxiliam muito na avaliação do coração. E toda essa alteração metabólica que a gente está conversando, de inflamação, de aumento da glicose, a doutora Helene falou num exame da hemoglobina glicada, que é muito importante, a gente usa muito no consultório, colesterol, triglicérides, são exames simples de sangue, né, Helene? Que qualquer avaliação primária, num posto de saúde, a pessoa tem condições de avaliar todo esse perfil metabólico, né? Em relação à hipertensão, também é uma doença crônica, né? Atinge quase 1/3 da população adulta, a hipertensão. A gente tem que desvincular algumas coisas, porque muita gente acha, não, pressão alta é acima de 14, 15 com a idade não é hipertensão, está errado, gente. Hoje em dia, os trabalhos têm mostrado que acima de 121/81 já é um pré-hipertenso. E isso, com o passar do tempo, né, ele acaba entrando no estágio de hipertensão leve, depois moderada. Então, a gente tem que agir também nessa pré-hipertensão, antes de chegar a ser hipertenso. Perfeito. E aí, ligando à pergunta da Edna, né, da possibilidade de reverter a hipertensão, o que eu falaria? Quanto antes o diagnóstico, quanto antes a mudança de hábitos, maior a chance de reversão, né? O organismo, quando ele começa a sair do equilíbrio,
é mais fácil a gente conseguir trazer ele de volta. Então, quando a gente pega e detecta nesses estágios intermediários, é muito mais fácil, porque essa mudança de hábitos, o exercício físico, a perda de peso, uma alimentação equilibrada, que a gente pode falar um pouco sobre a alimentação do hipertenso, né? Aí, condutas gerais, gerenciamento de estresse, uma boa qualidade do sono, tudo isso vai facilitar para que os níveis pressóricos abaixem. Então, assim, nos estágios iniciais, é muito mais fácil, com a mudança de hábitos, a gente conseguir uma eventual remissão, que é quando a pessoa consegue voltar ao equilíbrio e deixar de ter a doença, deixar de ter a necessidade de tomar medicação de uso contínuo. Com o passar do tempo, essa chance da pessoa ficar sem medicação reduz, precisa de uma mudança maior de hábito para que isso ocorra. Isso a gente vê muito, por exemplo, cirurgia bariátrica. O paciente hipertenso, né, Helene, a gente acompanha muito paciente de cirurgia bariátrica, tem paciente pré-cirurgia que chega a tomar 3 remédios da pressão. E depois que ele perde 30 quilos, tem pacientes que podem ficar sem nenhuma medicação. Grande maioria, né? Né? Mas a mensagem é que toda mudança de hábitos em qualquer estágio da hipertensão ou qualquer estágio dessas doenças crônicas que a gente está falando, vai trazer benefícios para você. Porque mesmo que você não deixe de ser hipertenso, você vai passar a ter uma hipertensão muito mais leve, que vai precisar de menos medicação e vai atingir mais as metas de tratamento. Os pacientes que atingem as metas de tratamento têm um risco muito menor de desenvolver as doenças cardiovasculares. Então, assim, mudanças de hábitos são sempre benéficas no tratamento. Eu diria até mais, Marina, não só doenças cardiovasculares, mas doenças renais, doença oftalmológica, tudo isso são consequências de hipertensão, né? De pressão mal controlada. Perfeito, porque nós temos artérias no corpo todo. O processo de aterosclerose, que é esse processo de envelhecimento, endurecimento, obstrução das artérias, vai acontecer em artérias do corpo todo. E dependendo do órgão que aquela artéria irrigar, vem a complicação. Então, por exemplo, é muito comum, a gente está falando do diabetes, né, da obstrução das artérias, é muito comum, tem casos de diabetes de longa data, que as pessoas chegam a amputar dedos do pé, porque tem obstrução nas artérias da perna. A Helene falou da insuficiência renal, né? O problema na circulação renal. A hipertensão é a segunda causa de hemodiálise no mundo. O diabetes, que a gente estava falando antes, é a primeira causa de hemodiálise no mundo, né? Então, a gente tem que cuidar bem desses hábitos para a gente cuidar de todos esses órgãos-alvo, né? Que são afetados pela qualidade do sangue que passa nas artérias. Ó, tem uma pessoa perguntando, acho que é a Edna também, falando que ela toma medicação pela manhã, 50 miligramas, aí que eu não sei se ela quer falar se é a losartana, e à noite 5, que eu não sei se é anodipino, pela dosagem. Aí ela quer saber qual estágio está a minha pressão. Ela falou que é isso mesmo. Você quer responder? Quer que eu responda? Então, aí a gente tem que ver o nível de hipertensão que ela está. Não é o fato da medicação que vai dizer qual estágio. Como eu falei, 221 a 131 é uma pré-hipertensão, né? Aí tem estágio 1, que é 131 a 150, né? Estágio 1 é de 140 a 159, estágio 2, 160 a 179, estágio 3 acima de 180. Então, a gente precisa ver como estava a pressão dela antes de iniciar a medicação e como está agora. Eu acho que o fato mais importante do que a classificação da hipertensão, uma pessoa que já está fazendo tratamento, são duas coisas, Edna, para se avaliar. A primeira é o que a gente estava falando,
essa hipertensão e todo o perfil metabólico que tem que ser avaliado já causou algum dano cardiovascular? Porque as metas da pressão até mudam conforme o perfil do paciente. Essa é a primeira questão. E a outra grande questão é, a sua pressão atualmente, tomando essa medicação regular, ela está dentro da meta? Ela está até 12/8? Perfeito. Você está bem tratada, está com a pressão dentro da meta e o seu risco cardiovascular diminuiu. Se você estiver tomando essa medicação e não tiver com essa pressão no dia a dia, aí você não está com a pressão, a hipertensão dentro da meta, e o seu risco cardiovascular aumenta muito. Porque viver com a pressão fora da meta é viver como se os órgãos-alvo, que a gente fala, que é principalmente coração, artérias e rins, como se eles estivessem sendo bombardeados no dia a dia, uma sobrecarga. E é óbvio que uma hora eles vão falhar. Um exemplo, qual o efeito da hipertensão descontrolada no coração? O coração tem duas etapas, né? Que é do que ocorre na hipertensão descontrolada. A primeira etapa, o coração ele vai se esforçar, porque ele tem que conseguir vencer uma resistência maior. Ele tem que trabalhar mais forte, porque ele tem que vencer uma resistência arterial periférica maior. Então, ele vai ganhar massa muscular. O coração é músculo. É igual a gente, quando vai na academia, a gente faz exercício de musculação, o nosso músculo hipertrofia, o nosso coração é a mesma coisa. Então, isso é importantíssimo, e isso a gente avalia no consultório pelo ecocardiograma, né? Que é uma ferramenta que a gente usa muito para auxiliar no tratamento, e o médico, nesse exame, consegue calcular a massa do ventrículo esquerdo e nos dá essa informação. E a segunda etapa da hipertensão no coração, quando não é bem tratada, é o quê? O coração uma hora cansa, não consegue vencer essa resistência maior. Ele ganhou força, mas ele cansou. Aí ele começa a dilatar, né? Que aí é quando a insuficiência cardíaca já começa ele começa a perder força, né? Começa a perder força, começa a dilatar, fica cada vez maior, até que o órgão não consegue mais exercer a sua função natural e entra nesse quadro que a gente chama de insuficiência cardíaca. Ele passa a trabalhar menos do que ele precisaria. Marina, eu queria colocar aqui, porque eu atendo vários pacientes hipertensos, você também, né? E o emocional interfere muito, né? Tem gente que acha que não é hipertenso, mesmo estando com a pressão acima de 14, não adere a tratamento. A aderência ao tratamento é importantíssimo. E depois de iniciado o tratamento, é ver se você está na meta, né? Se não estiver na meta, volte a falar com o cardiologista, ajuste a medicação. Isso não é para vocês ficarem estressados, não, eu preciso estar nessa meta. Não é isso, tá, gente? Porque o estresse, não adianta você ficar medindo também a pressão 10 vezes por dia, tá? O estresse também vai ocasionar hipertensão. Então, de uma forma tranquila, a gente chegar na meta. Também não adianta você estar com uma pressão de 18/10 e querer que hoje mesmo ela chegue em 12. Você vai sentir mal-estar, a intenção não é essa, é progressivamente a gente ir abaixando para evitar que se torne uma doença crônica. Perfeito. E, ao mesmo tempo, paciência no tratamento. Porque, às vezes, a gente começa, a gente ajusta a dose, e a pessoa pode sentir essa oscilação no primeiro momento, porque é isso, o corpo pode estar acostumado a essa pressão mais alta há tanto tempo, que a pessoa estranha, o corpo estranha. Como assim 12/8? Faz anos que eu não tenho 12/8. Então, a pessoa fica mole, tem tontura, tem sonolência, e tem que ter paciência, porque é um período de readaptação do corpo. Tem uma pergunta. A gente não abaixar bruscamente, né? Porque senão o paciente vai sentir realmente. E, principalmente, eu tenho visto vários pacientes, doutora, eu parei de tomar o remédio porque minha pressão estava boa. Lógico, ela está boa porque você está tomando a medicação, você tirou a medicação. Se você não mudar alguns hábitos, ela vai voltar a subir. Isso, né? Vale muito para o colesterol também, né?
Que a gente vê, às vezes, conduta de pacientes que faziam acompanhamento. Ah, eu tomei o remédio do colesterol 3 meses, melhorou, eu parei. Não existe isso, né, Helene? Esse tratamento, a gente tem que fazer um acompanhamento a longo prazo, para justamente evitar os eventos futuros. Então, geralmente, esses tratamentos são continuados. Aqui tem uma pergunta, a gente está falando sobre hipertensão, né, sobre a oscilação da pressão. E aí colocaram aqui, né, que tomando o remédio da pressão, a pressão fica 11 por 8, 12 por 8, 10 por 6, 13 por 8 e 14 por 9. Né? É algum controle que a pessoa estava fazendo em casa. Você quer comentar, Helene, sobre isso? Bom, gente, a gente tem que ter uma noção que a pressão ela não vai ser sempre o mesmo valor, tá? Depende do nosso estado emocional, depende de estar fazendo uma atividade física, depende se você fez um esforço e já mediu a pressão, não deve medir a pressão várias vezes no mesmo membro, vezes seguidas, né? Porque pode dar alteração, tem que estar com o aparelho calibrado também. Perfeito. E assim, o importante é a gente ter uma ideia geral de como a pressão oscila. O exame padrão ouro para poder avaliar a pressão é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. É um exame de 24 horas. A pessoa fica com o aparelho, são feitas muitas medidas. E esse exame é muito legal para ver, né, que é o que, como a gente funciona, que a nossa pressão, ela oscila o tempo inteiro. Então, por exemplo, eu estou com uma pressão agora. Se eu levantar, andar e sentar lá, a minha pressão já mudou. O nosso sistema cardiovascular, ele vai se ajustando a todo momento. Então, oscilações acontecem, né? Então, aqui tem um exemplo, tem 11 por 8, chega a 14 por 9. Porque o nosso corpo, ele tem momentos de demandas diferentes. Então, assim, em momentos que a gente está mais ansioso, estressado, como a Eliane falou, que a gente faz algum exercício físico, quando a gente tem alguma dor, são todos mecanismos que a pressão vai aumentar, né? Eu já trabalhei, eu lido muito com paciente com estresse e ansiedade, e eu já trabalhei no pronto-socorro, a gente já trabalhou junto, né, Eliane, no pronto-socorro. E assim, como é comum pacientes em crise de ansiedade terem a pressão alta? É claro, é esperado que tenha, porque se você entender a fisiologia do estresse e da ansiedade, vai perceber que no momento de estresse é reação natural do corpo aumentar a pressão. A pergunta é, essa pressão se mantém no dia a dia aumentada? Ou é só no momento do estresse? Por isso que é importante essa avaliação médica, né? Porque se ela estiver no dia a dia permanecendo constantemente aumentada, a gente precisa intervir. Se for só no momento específico de uma dificuldade, de um desafio, num momento de ansiedade, ok, a gente tem que ter um olhar mais para a saúde mental e emocional. Então, cada caso é um caso, e a gente precisa ter essa avaliação médica adequada para definir a melhor conduta para cada um, né, Helene? Marina, até só um parêntese, quando o paciente vem a primeira vez no consultório e que a gente observa a pressão está elevada, a gente já não medica de primeiro ponto, porque tem o estresse, tem o fato do jaleco branco, às vezes o paciente chega, está na frente do médico, a pressão está 16, 10. Ele saiu no corredor, se você for medir de novo, a pressão já está mais controlada. Então, o nosso emocional manda muito, né, na variação da pressão. Perfeito, Helene. E você pontuou algo importante, né? Que a hipertensão a gente nunca faz o diagnóstico num momento só, né? O ideal é a gente ter uma pressão de base, com a pessoa tranquila, com a pessoa em repouso. Mas é necessário ter mais de um momento, principalmente no consultório médico, que muitas pessoas até inconscientemente ficam com medo, ficam ansiosas. A gente tem uma expressão que é muito comum, né? Que a gente usa e que está na literatura, que é a hipertensão do jaleco branco. O momento de poder ir ao médico já é causa de ansiedade para muita gente. Então, por isso, por exemplo, que a gente usa ferramentas complementares que vão nos dar
dados mais eficazes para a gente tomar uma conduta adequada, como a monitorização ambulatorial da pressão ou residencial da pressão. A gente precisa ver como fica a pressão de vocês, não só no ambiente do consultório, mas no dia a dia de vocês. E a gente usa essas ferramentas no nosso dia a dia no consultório para conduzir melhor os pacientes. E até para confirmar melhor que os pacientes tratados estejam realmente na meta. Né? Tem um assunto aqui que eu acho que é, assim, um dos pontos chaves da nossa conversa, que eu já queria abordar, e colocar uma pergunta no chat que tem relação direta com esse assunto e tem relação direta com o que a gente faz no dia a dia. Sou de uma família de hipertensão e diabéticos. Na frente teremos também. Você quer comentar isso, Helene? Depois eu Bom, na frente teremos também, se a gente deixar, né? Eu acho que se você já sabe que na sua família você tem diabetes, você tem hipertensão, tratar precocemente, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, evitar sobrepeso, evitar cigarro. Cigarro é uma outra doença crônica também, né? Apesar de estar diminuindo no nosso país o consumo de tabaco, mas ainda é prevalente. Então, eu acho que quanto mais a gente postergar o diagnóstico de um diabetes, o diagnóstico de hipertensão, manter colesterol em níveis baixos, a gente vai ter sucesso no futuro. Perfeito. E a gente posterga a doença também. Perfeito. 2 comentários. O primeiro, você falou do cigarro. O cigarro é um dos grandes vilões, né? A gente está falando da saúde das artérias. O tabagismo é um dos grandes vilões para o endurecimento e envelhecimento precoce das artérias, tá? Tanto que a medicina do estilo de vida, que é uma medicina voltada para bons hábitos e prevenção de doenças crônicas e controle, tem 6 pilares, e um dos pilares é a cessação de tabagismo. E aí eu queria só acrescentar aqui, que também é muito importante evitar abuso de bebida alcoólica, né? Existe uma relação direta de abuso de bebida alcoólica com aumento de níveis pressóricos. Então, a bebida, ela piora o tratamento da hipertensão. Ela diminui a chance de alcançar esses controles. O paciente que bebe muito tem mais oscilações, alcança menos a meta, precisa de mais medicações. Então, assim, parte do tratamento da hipertensão, além do cuidado alimentar, é restringir a ingestão de álcool. E eu queria fazer um outro comentário que eu acho fantástico, eu já estudei isso há um tempo, e isso me fez abrir muito o olhar para a medicina do futuro, né? O que nos espera? Falo tanto que a expectativa de vida vai aumentar, né? Como já aumentou, e essas novas gerações, a gente vai tender a viver muito mais. E um dos grandes achados da ciência, que eu acho que veio revolucionar esse entendimento do processo saúde e doença e do processo de envelhecimento, é a epigenética. O que é o estudo da epigenética, né? Quando a gente faz no consultório, na anamnese, a gente sempre busca os antecedentes familiares dos pacientes, para essas doenças crônicas, para os eventos cardiovasculares, e isso interfere sim no tratamento, interfere na conduta. E assim, por que a gente pergunta? Porque são pontos de vulnerabilidade. Então, a gente traz tendências dos nossos ancestrais, de doenças que podem se manifestar. Agora, o estudo da epigenética é o estudo de como os nossos hábitos, como os nossos comportamentos, como o modo como a gente vive, vai interferir nessa vulnerabilidade, para isso se manifestar ou não, né? E isso tem um grande caminho na ciência, na pesquisa, tanto na saúde cardiovascular, como também na prevenção de cânceres, né? Já que hábitos saudáveis
tem também muito impacto na prevenção, né, de cânceres. E a nossa ideia aqui, eu não sei falar, tá, qual a porcentagem exata é da genética e qual é dos hábitos de vida, porque essa tendência genética depende de também quantas pessoas, depende se, por exemplo, são eventos precoces na família ou não, né? Mas a importância é, se você sabe que tem histórico na família, quanto antes você se conscientizar e você se responsabilizar em cuidar dos seus hábitos, melhor vai ser o seu futuro. Então, às vezes, a genética pode ser muito forte, e mesmo, em muitos casos, a pessoa que se cuida muito bem pode deixar de desenvolver essas doenças. Em alguns casos, mesmo assim, a pessoa vai desenvolver. Mas se a pessoa cuidar da saúde, ela vai acabar desenvolvendo quadros muito mais tardios e mais leves. E isso já é muito benéfico para a saúde. A gente estava falando do diabetes, por exemplo. Uma das avaliações que a gente faz do diabetes é há quanto tempo a pessoa é diabética, né? Porque a gente sabe que quanto mais tempo a pessoa tem diabetes, a gente já pode esperar uma artéria pior. Então, se você, com bons hábitos, deixar de ter um diabetes, por exemplo, aos 30 anos, e passar a ter uma alteração do metabolismo a partir dos 50, e for um quadro muito mais leve, que vai precisar de muito menos medicações, você também já está sendo muito beneficiado. Então, é essa mensagem que a gente quer passar para vocês, é essa conscientização para que vocês possam trazer mudanças saudáveis para a vida de vocês. Outra coisa, Marina, assim, o Brasil, ele reduziu, né, significativamente a quantidade de fumo, né? É um país pioneiro aí em diminuição de tabaco. Só que aí as empresas lançaram aquele cigarro eletrônico, que também é maléfico, né? E a nossa juventude está usando, assim, indiscriminadamente. A gente precisa colocar também nos nossos filhos, né? Todos esses cuidados. Se você começa desde a infância a ter uma alimentação, a saber dos riscos de um cigarro, do cigarro eletrônico, a fazer uma atividade física, você vai postergar isso, mesmo que apareça a doença, vai ser bem mais tarde, né? Perfeito. Aqui tem uma pergunta da Maria Tereza, que eu acho que a gente já acabou até falando um pouco sobre isso. Gostaria muito de entender se bebida alcoólica e fumo tem algo direto nas doenças cardiovasculares. Sim, são 2 fatores de risco e tem que ser bem cuidados porque aumentam mesmo o risco das complicações cardiovasculares. E aí tem uma pergunta do Gilberto, que é para nós duas. Vamos lá, Helene. Essa aqui é boa para você. Boa noite a todos. Pergunta às doutoras. Qual seria o limite da elevação da pressão arterial durante a prática de esportes? É interessante fazer uma monitorização antes e depois dos exercícios? Bom, quer falar, Marina? Eu acho que você pode falar. Você entende tão bem. Em paciente que não tem pressão alta, a gente considera normal até 20/10, né? Os pacientes que são hipertensos, a gente precisa tomar cuidado, só liberar atividade física quando ele já estiver na meta. E evite também os pacientes que têm a pressão normal e durante uma atividade física faz uma hipertensão hiperreativa, ou seja, a pressão sobe além do esperado, né? Esse paciente, ele tem uma chance maior de ser um hipertenso no futuro. Então, para fazer atividade física, o que a gente aconselha fazer um eco, fazer uma esteira, em pacientes que são hipertensos, fazer o mapa, ver se está controlado, né? Não é sair fazendo atividade física sem ter esses dados, né?
Perfeito. E a gente usa no dia a dia justamente o que ela falou, a esteira, que é o teste ergométrico, né? Tem um exame que, enquanto a pessoa faz exercício, é avaliada a pressão. Então, a pessoa começa com a pressão de repouso, no exercício vai subindo, e depois que ela vai se recuperando, que desacelera a velocidade até parar, o ideal é a pressão ir caindo. Então, a gente consegue fazer essa avaliação no dia a dia com o teste ergométrico, né, Helene? Sim. Outra coisa, quem está fazendo atividade física, é não parar bruscamente também o exercício. Né? Você está numa corrida, tem gente que vai e para brusco. Isso vai fazer com que a pressão caia muito rápido e você possa ter também um mal-estar. Então, está numa atividade física, diminui a velocidade progressivamente até você parar. Perfeito. A Maria Tereza aqui fez uma pergunta que você já falou sobre o cigarro eletrônico, né? Aqui ela pergunta sobre o narguilé. Qualquer tipo de fumo, hoje temos muito além do cigarro, principalmente os jovens com narguilé, vapor, pod, são todos esses dispositivos, né? Cigarro aquecido também, né? Todos eles têm malefícios. Existem trabalhos que mostram, né, evidenciam isso. Então, aqui, para a gente, daqui a pouco a gente já vai encerrar a nossa conversa. Vamos só recapitular. Quais são os hábitos que a gente fala que tanto impactam na prevenção das doenças cardiovasculares, né? A gente faz o que chama medicina baseada em evidências. Quais são os grandes estudos no mundo que mostram os melhores caminhos para se tratar e para reduzir o risco das doenças aparecerem, para a gente controlar melhor e evitar complicações, né? Então, essa é a base do nosso raciocínio no dia a dia, quando a gente orienta vocês. E é a base do que a gente está agora passando essa mensagem para vocês. Então, vamos recapitular um pouco, Helene, para eles entenderem para eles verem que pilar da vida dá para você melhorar um pouco, dá para você se cuidar melhor, né? Então, a gente falou sobre, primeiro, a alimentação, né, Helene? A alimentação está mais do que comprovado o efeito da qualidade da alimentação na saúde e na prevenção não só de doenças cardiovasculares, tá? Que vai muito além disso, né? Eu vi esses dias um oncologista falando sobre câncer de intestino. A gente tem que cuidar melhor da nossa alimentação, porque aumenta a chance também de desenvolver. Então, são muitas as doenças. Né? Marina, então a vida corrida, né? A gente vai tudo no fast food, uso de refrigerantes, excesso de sal em comida. Então, tudo isso é fácil da gente tentar mudar, né? Perfeito. Então, por exemplo, o sal, que é uma medida tão simples, né? A média da população come mais do que 2 vezes o que o corpo precisa de sal. Então, o nosso normal não é o normal para o corpo, né, Helene? A gente já é acostumado, principalmente quem come mais à base de temperos prontos, de comida já fast food, já prontos, que já vem com grandes processadas, tem que ser evitadas, né? Isso. E tem que ter uma regularidade também. A pessoa ir ao mercado, fazer as compras, usar legumes, verduras, evitar alimentos já processados, né? Tudo Perfeito. isso faz com que a alimentação se torne saudável, com isso você perde peso. Foi o que não aconteceu agora na pandemia, né, Marina? O que a gente percebeu que os pacientes chegaram aqui com 10 quilos a mais. O ganho de peso durante a pandemia foi uma coisa absurda. Até essa mesma pesquisa da SUCESP, que a gente estava lendo ontem, mostrou que na pandemia as pessoas aumentaram o sedentarismo. Então, assim, o nível de pessoas que não praticam atividade física no dia a dia, exercício físico, já é grande. Dentre esses, 44% diminuiu, né? Dentre os que fazem,
diminuiu o exercício físico na pandemia. Então, aumentou o sedentarismo, aumentou o peso e diminuiu procura à saúde. As pessoas passaram a checar menos como está a saúde. E agora a gente vem nesse momento importante que é o convite atual, né? Vamos voltar a olhar para a sua saúde, voltar a olhar para a saúde das pessoas que vocês amam. Então, vocês que estão assistindo aqui, se vocês tiverem algum familiar que vocês sabem que tem doença crônica, que tem hipertensão, tem diabetes, ou pessoas mesmo que precisam, a gente está falando em prevenção primária, fazer um check-up geral, ver como está. Está na hora da gente procurar, está na hora da gente enxergar e reconhecer o momento atual, como está a nossa saúde, para a partir disso buscar voltar a melhorar hábitos, né? O convite agora é a gente voltar a se cuidar mais. E nisso é muito importante um tratamento multidisciplinar. A gente está falando aqui, nós somos duas cardiologistas, né, Helene? Mas existe essas doenças crônicas, elas são acompanhadas e tratadas por muitos especialistas, né? Até os resultados são muito melhores. Então, por exemplo, as nutricionistas, fazer um plano de reeducação alimentar, né? A gente não está pedindo nenhum regime restritivo, mas aprender a viver no dia a dia, comer melhor, né? Um outro fator de risco que é muito importante, a gente falou então da alimentação, é o sobrepeso e obesidade, que nós estamos com índices alarmantes, né, de sobrepeso e obesidade. E existe um conceito importante, que é da obesidade controlada, que muitas vezes pessoas que podem ser mais gordinhas, sobrepeso, obesidade, às vezes melhorando hábitos, perdendo 5, 10% do peso, a pessoa já muda o perfil metabólico. A pessoa, nossa, já desinflama, ela desacelera esse processo de envelhecimento das artérias, né? Então, isso é muito benéfico para o tratamento. Aí, uma terceira medida que a gente falou de exercício, falou do sobrepeso e obesidade. Aí, a terceira medida é exercício físico, né, Helene? Sim. Em relação ao peso também, Marina, as pessoas do sexo masculino, masculino não, do sexo feminino, ter um cuidado especial durante gestação e durante menopausa, né? Que é a fase que ganha mais peso também. E aqui um adendo já que a gente está falando em prevenção, em saúde, é das mulheres fazerem avaliação ginecológica também. A gente sabe que é fundamental para a prevenção e detecção das doenças em estágios iniciais, né? O número de pessoas que na pandemia fizeram mamografia, que fizeram rastreamento, diminuiu muito. Então, vamos cuidar não só da saúde cardiovascular, né, mas da saúde feminina, os homens, né, que acima dos 50 anos é muito importante também fazer avaliação da próstata, né? Então, a nossa intenção aqui hoje, né, Marina, é falar de uma forma geral, não seria uma aula, mostrar para vocês que todas essas doenças crônicas, né, podem ocasionar lesões mais sérias no futuro, e a gente tem condição de controlar isso, a gente tem condição de chegar na velhice, né, mais saudável. Então, cuidar desde criança, a criança está com colesterol alto, evitar produtos industrializados, biscoitos, ofereça fruta, legumes, mudar hábito. Pequenas mudanças na rotina, se feitas de forma sustentadas, são capazes de gerar impactos maravilhosos na saúde, né? Eu tenho uma grande colega, que é uma grande amiga, que é cardiologista também, ela se formou comigo, e depois ela foi fazer medicina do estilo de vida em Harvard. Ela veio conversar com os pacientes para falar sobre essa medicina preventiva, né? Porque nos Estados Unidos isso já é uma especialidade médica. E quando a gente estava falando sobre exercício, né, os pacientes começaram a questionar muito, falando, nossa, mas a minha vida é tão corrida, eu tenho tanta coisa, eu não tenho tempo, eu não consigo. E aí, qual foi o conselho dela? Que é o que eu quero repetir aqui, né? É claro que existem
os níveis ideais de fazer exercício, né? As diretrizes pedem pelo menos 150 minutos de exercício físico por semana. Mas aqui o que ela falou, gente, se está muito corrido, qualquer coisa é melhor que nada. Saia da inércia, né? Muitas vezes a gente continua na inércia por achar que o que precisa, o ideal, está muito longe da gente alcançar. Só que assim, tá bom, você não consegue durante a semana, se você sair caminhar sábado e domingo, já é muito melhor que nada, né? Então, assim, vamos começar a dar esses passos, que esses passos já auxiliam muito na saúde. Posso ler aqui um relato? Ó, de um paciente, Luiz Carlos Soares. Boa noite. Nesse tópico de obesidade, sou um obeso em processo de redução de peso. Estou nesse processo há 9 meses e consegui reduzir 47 quilos. Passei de 155 quilos para 108 quilos e preciso reduzir para 90. Estou quase lá. Mas completando esse fato interdisciplinar das áreas da saúde, é também importante o acompanhamento psicológico. Hoje, infelizmente, estão romantizando e até estimulando sobrepeso e obesidade. Devemos aceitar nossos corpos, mas não mutilá-los. Parabéns pelo relato. Você tem toda a razão. A gente não quer um corpo escultural de modelo, não é isso, né? A gente quer uma vida saudável. E a intenção aqui hoje é justamente essa, mostrar para vocês que tem caminho para isso, né? Como o Luiz falou, ele já perdeu, né, 150, já está com 108, ele tem que chegar na meta de 90. Com certeza, se a gente perguntar para ele, hoje ele está mais feliz, com mais saúde. Eu não sei se ele era hipertenso anteriormente, mas o que a gente vê aqui na prática, no consultório, os pacientes obesos que perdem 40, 50 quilos, a grande maioria a gente consegue tirar todas as medicações. É qualidade de vida, né? Nossa, Luiz, você está de parabéns, viu? Eu acho maravilhoso, eu adoro quando eu ouço esses depoimentos. Eu acho muito legal que vocês contem para que as pessoas que nos assistam percebam que isso é possível. Eu acho assim, você tocou num ponto muito importante que, primeiro, né, a obesidade atualmente é considerada uma doença crônica. Então, parte do que está trabalhando muito, a Associação Brasileira de Obesidade, a ABESO, está fazendo uma grande campanha agora de mudança do estigma da obesidade, né, do modo como as pessoas enxergam a obesidade. Porque, primeiro, é uma doença crônica, a gente sabe que é multifatorial, tem vários fatores genéticos, hormonais, assim. Primeiro, já acabou aquela ideia de que é uma pessoa sem vergonha, que come tudo errado, que não faz exercício, que a culpa é sua, né? Então, isso está sendo muito bem trabalhado, e isso, pela classe médica, eu acho que já está sendo muito bem visto e delineado. A gente está evoluindo, espero que a sociedade consiga enxergar isso também. O acompanhamento psicológico é fundamental associar, tanto que para a gente pensar em qualquer paciente para fazer a cirurgia bariátrica, necessariamente esse paciente tem que ter avaliação e liberação do psicólogo, né? Porque tem que ser visto esse lado. E um terceiro ponto muito importante, em que os especialistas em obesidade falam bastante, eu acho maravilhoso esse relato seu, Luiz Carlos, é a importância de se buscar manutenção, né? O tratamento da obesidade tem a fase aguda da perda de peso e, assim, só com a mudança sustentada de hábitos que é possível uma pessoa depois sustentar o peso menor. Não existe tratamento milagroso,
A gente tem várias medicações no mercado que vieram revolucionar o tratamento de obesidade, então vieram ajudar muito a perda de peso. Por exemplo, a cirurgia bariátrica, em casos extremos, ajuda muito. Mas, assim, todo tratamento, esses tratamentos, requerem necessariamente que a pessoa reeduque hábitos alimentares, hábitos do exercício físico, para ela conseguir, num segundo momento, sustentar a manutenção desse peso perdido. Então, assim, se eu tiver um conselho, Luiz, siga firme no caminho, acho maravilhoso. Essa é uma mudança que você está fazendo para a sua vida, que você conseguindo sustentar, o impacto na sua mudança de vida é fenomenal, né? É como se você tivesse uma perspectiva de futuro e risco cardiovascular, e agora, de repente, você virou uma direita e você está construindo uma nova vida, né? E você está de parabéns, eu estou na torcida aqui para que você alcance o seu peso. Eu acho que o que você perdeu, com certeza, já impacta muito, e muita atenção no segundo momento para você se manter nesse caminho. Parabéns. Parabéns, é difícil, mas você está chegando lá. Isso mesmo, isso mesmo. Ó, os pacientes aqui estão até dando parabéns também para o Luiz Carlos. É, é um conjunto, né, Marina? É uma equipe multidisciplinar. Com a equipe multidisciplinar, você consegue atingir as metas e, como você falou, pegar o outro trajeto e E eu achei, assim, chegar um na meta. modo maravilhoso da gente encerrar nossa conversa, infelizmente, né, já deu 6h30, com um relato desses, né, porque a grande mensagem que a gente quer passar hoje é que nós temos grande influência no processo de construção da nossa saúde, doença. Então, eu acho que o caminho é a gente perceber e se responsabilizar, entender, assumir essa responsabilidade de que os nossos hábitos interferem diretamente no funcionamento do nosso corpo hoje, e o que a gente faz hoje vai ter um impacto no futuro. Sabendo de tudo isso, já que a ciência comprova, porque todo esse caminho aqui que a gente falou está mais do que comprovado em tudo quanto é diretriz, né, médica, né? A gente não está falando de novidades, a gente está falando tudo de questões muito estabelecidas na ciência. Se a ciência já mostra, já sabe disso, gente, vamos acordar, vamos mudar antes que as doenças se desenvolvam, antes que as artérias de vocês entupam, antes que venham as complicações cardiovasculares. Esse é o caminho, eu acho que esse é o único caminho possível para as doenças cardiovasculares, depois de tantas décadas, deixarem de ser a maior causa de mortalidade no Brasil e no mundo. Então, assim, eu espero de coração que o que a gente falou possa ter tocado você de algum modo, que você possa mudar alguma coisa na sua vida, para construir uma vida com mais saúde. E nisso, Helene, eu tenho uma gratidão imensa de ter falado sobre um assunto desse com você. Muito obrigada, viu, Helene? Mas eu que agradeço e vamos atrás da saúde, não só física, mas também psicológica, né? Eu acho que se o corpo está em equilíbrio, as doenças não chegam. Perfeito. E lembrar que semana passada foi o Dia Mundial da Saúde, né, no dia 7 de abril, que definição de saúde pela Organização Mundial da Saúde, essa definição vem da década de 1940. Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Hoje a gente não pode tocar na parte social, mas é muito importante para a saúde. E não a ausência de doenças ou enfermidades. Eu acho que esse é um paradigma muito antigo, mas que tem que retomar. A gente tem que parar de olhar e pensar no médico e buscar o médico, buscar tratamento só quando a gente está mal, só quando a gente está com sintomas, só quando a gente está com doença. Vamos olhar diferente, né? O convite é para um outro olhar. Vamos olhar para a saúde, como ela está agora, como eu posso me cuidar melhor, como eu posso prevenir doenças, como eu posso ter um envelhecimento com mais qualidade de vida, né? E a partir dessas reflexões, trazer essas mudanças para o dia a dia de vocês.
Olha, eu agradeço muito, viu? Eu estou muito feliz em retomar esse projeto do Posso Mudar. Eu acho que é algo que pode ajudar a muita gente. Foi um assunto inicial de retomada maravilhoso, que tem total relação com o nosso dia a dia, tem total relação com a maior causa de mortalidade no Brasil e no mundo. Vamos agir para que isso não aconteça conosco e com as pessoas que a gente ama. A gente espera, em novos bate-papos, trazer aqui especialistas que possam falar, possam olhar e possam orientar vocês nessa saúde integral, cada um na sua expertise, mas a gente vai começar a falar sobre todos esses pilares da saúde. E vocês são sempre convidados, tá, a participar. E a gente agradece muito, agradece o tempo de vocês, a disposição de vocês. E, Helene, gratidão imensa, viu? Imagina, Pela Marina, estamos juntos. presença. Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado pela presença de vocês. Espero que a gente possa ter contribuído também em alguma mudança.